Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo. Em muitas delas, por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança e sou brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro. A começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos. Luta por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar e construir meus sentimentos. Lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Bom dia, amigos queridos. Que todas as cores abençoem nosso Brasil tão necessitado. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Deus Pai, de infinita misericórdia e de amor, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, para refletirmos sobre os ensinamentos deixados por vós, para que possamos, Senhor, administrar melhor as nossas vidas, buscando sermos cada vez melhores, Senhor. Fique conosco, não só hoje, agora, mas por todo sempre. Que assim possa ser. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do juiz e da viúva. Uma parábola bem interessante, que nós vamos refletir. Então, como nós sabemos, as parábolas eram os meios, didáticos, pedagógicos que o Cristo usava para facilitar a compreensão das coisas espirituais que ele trazia, da mensagem espiritual que ele trazia, para aquelas pessoas de hábitos simples com quem ele conversava. Então ele utilizava de situações do cotidiano daquelas pessoas, do interesse deles, para que as informações se tornassem mais interessantes e pudessem ficar guardadas
na memória, né? Então ele falava sobre pesca, utilizava exemplos de colheita, né, de semeadura e de tantas outras, né, de casamento e de tantas outras, né, que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui. Então ele fazia assim para que essas mensagens pudessem fixar na memória, né, que ficassem indeléveis na memória daquelas pessoas, né, e que pudesse, através da tradição oral, que era a forma, né, da época, pudesse permanecer viva e que pudesse então atravessar os séculos, né, os milênios e chegassem até nós, né, hoje, esse ensinamento moral, esse manancial, né, de luz deixada pelo Cristo. Então ele vem nos ensinar que a verdadeira vida é a vida que transcorre, né, no mundo espiritual. Né? A vida espiritual que é a verdadeira vida, não é aquela que vivemos aqui na Terra. Então, nós devemos, né, a partir dos ensinamentos deixados por ele, nos esforçar para que possamos nos moralizar, para que possamos evoluir, para que possamos, né, como espíritos imortais, sermos cada vez melhores. Ocorre que ele não tinha condições, né, de falar abertamente sobre assuntos com esse teor espiritual para um povo ainda, né, tão ignorante, um povo ainda tão endurecido, né, com os sentimentos ainda tão endurecidos. Então, conhecedor da alma humana, governador espiritual do orbe, né, ele utilizou-se então das parábolas para que pudesse, né, manter viva essas informações transcendentais, né, nas pessoas, e prometeu que com o tempo ele enviaria um consolador, e esse consolador faria com que recordasse tudo aquilo que ele disse, né, e esclareceria também tudo aquilo que ele disse, traduziria todas as informações que ele trouxe, que não pôde ser dita de forma explícita, porque as pessoas ainda não tinham condições, né, de compreender, dada ainda o seu atraso moral, o seu atraso intelectual. Né? E o dia chegaria, então, que esse Consolador ampliaria a visão, né? Tiraria o véu lançado sobre tudo aquilo que ele falou e esclareceria de modo que as narrativas do Cristo, então, que até então, numa leitura inicial, literal, nos parece absurdas, né? Seria então uma fonte inesgotável, né, de condições para que possamos, né, aproveitar melhor a nossa vida, né, de forma a crescermos, a evoluirmos, né, uma vez que coloquemos em prática aquilo que o Cristo nos disse. Então o Cristo falava por parábolas, né? Mateus, no Evangelho segundo Mateus, diz que ele abriria a boca para falar de coisas ocultas desde a criação do mundo, né? De forma implícita, porque as pessoas não tinham condições, né, de compreender. E no Livro dos Espíritos diz, Kardec pergunta aos espíritos, né, se uma vez que Jesus já trouxe toda a verdade da lei de Deus, né, qual seria a função então dos espíritos diante disso? Aí os espíritos dizem que a importância, né, da doutrina espírita seria a de fazer com que a verdade se tornasse inteligível, que a gente pudesse compreender, né, melhor os ensinamentos do Cristo, né, fazendo abrir os olhos, fazendo abrir os ouvidos, e que a gente pudesse ter uma compreensão clara e sem equívocos, apreciando pela razão os ensinamentos dele. Né? E no livro Consolador, Emmanuel nos traz o seguinte: as parábolas do Evangelho são as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvore de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Então são essas sementes de amor, essas sementes de sabedoria, essas sementes que desabrochariam no tempo certo, né? Quando a humanidade tivesse condições de compreender, de alcançar o teor dos ensinamentos do Cristo. Quando os corações estivessem mais sensíveis, quando os corações estivessem mais preparados,
né, quando os solos dos corações tivessem mais remexidos, mais arados, mais preparados para receber essa semente, e essa semente então pudesse germinar, né, e desenvolver uma linda planta, né, de amor, de justiça e de misericórdia, que essa foi a proposta, né, do Cristo. Dito isso, vamos então entrar na parábola que está em Lucas 18, versículos de 1 a 8. Então, na tradução de Haroldo Dutra Dias, o título da parábola é Parábola da Viúva e do Juiz, né? Mas a gente encontra também como do juiz iníquo, né? Mas a gente está com a tradução de Haroldo. E a parábola nos diz o seguinte: e contava-lhes, Jesus contava, né, uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu litigante. Durante um tempo, ele não queria. Depois disso, ele disse a si mesmo: apesar de não temer a Deus e nem respeitar homem algum, por me dar trabalho essa viúva, farei justiça a ela, para que não venha por fim a me importunar. Disse o Senhor: ouve o que diz o juiz da injustiça. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos, que brandam dia e noite, sendo longânime para com eles? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra. Bem, essa parábola aparentemente é mais tranquila, né? Ela está bem assim, explicadinha. Ela já começa trazendo qual é o objeto, né, dela. Falando da necessidade de sempre orarmos, né? De sem desânimo, acreditar sempre. Mas depois vem falando de um juiz, né, que era injusto, que esse juiz atendeu a súplica, né, da viúva devido à insistência dela, né, de estar sempre buscando, né, para que ele não fosse mais incomodado. Então ele deu logo o que ela queria, né, para não ser importunado. Mas será então que o Cristo está querendo nos ensinar que é para a gente ficar orando insistentemente, né, vencer pelo cansaço, assim como a viúva, pedir e chega um momento que Deus vai ficar enjoado, vai falar assim: vai, não me importuna mais? Será que foi isso que ele quis nos ensinar? Essa foi a mensagem que ele quis nos trazer? Ou será que tinha algo a mais, né? Então nós vamos buscar esse algo a mais, né? Porque acho que não seria isso que o Cristo, a proposta do Cristo, né? Então, vamos pensar, contextualizar, né? O juiz, naquela época, ele era visto, né, como um representante divino. E as decisões que ele tomava, elas simbolizavam uma postura também de um ser superior, né, da divindade. Aí a gente vê, né, que no Evangelho, lá na introdução do Evangelho, quando fala de Moisés, né, da necessidade da lei de Deus, né, e a lei civil, que havia necessidade, né, de trazer essa figura, né, divina, né, o juiz como um representante divino da divindade, para domar aquelas pessoas que eram tão, né, rudes, eram ainda tão grosseiras, né? Então o papel do juiz era esse representante da divindade, né? Mas aí o juiz da nossa história aqui, ele não respeitava Deus, né? Um Deus que naquela época
era um Deus a ser temido, né? Um Deus terrível, um Deus dos exércitos. E ele não temia esse Deus, né? Mas uma coisa muito interessante também que a gente viu nessa parábola, que o Cristo trouxe que quem buscava esse juiz era uma viúva. Se ele está falando em oração, ele poderia ter usado qualquer outro tipo de exemplo, né? Ele poderia falar que foi um pescador, que foi um homem, né? Que foi qualquer pessoa, mas ele enfatizou para gente essa figura da viúva, né? E por que será que ele usou uma viúva, né, nessa história? Obviamente, alguma coisa mais tem, né, aí o Cristo querendo nos trazer. Então, para isso, a gente vai analisar como que era a figura dessa viúva, a figura da mulher em si, né, na sociedade judaica, na sociedade daquela época. Então, a gente até já conversou sobre Jesus e as mulheres, né, em uma outra oportunidade aí. Quem quiser também pode acessar aí no Face da Casa de Maria Frank. Mas a gente vai fazer um apanhado aqui agora, né? Então, as viúvas, elas eram muito discriminadas, né, nessa época. A primeira discriminação já era pelo fato de elas serem mulheres, né? Que a mulher naquela época, ela tinha pouca participação na sociedade, as mulheres não tinham direitos, né? As mulheres eram criadas exclusivamente para o casamento, né? Que era um casamento, na maioria das vezes, arranjado, né? Um casamento negociado. E logo assim que elas entravam na puberdade, por volta dos 13, 14 anos, as meninas já iam, né, para os seus prometidos, já consumava-se o casamento, né? Então elas eram criadas para o casamento e para cuidar dos filhos e da família. E do esposo, obviamente, né? E o homem sempre, né, senhor absoluto daquela sociedade, né, patriarcal, ele tinha todos os privilégios. E o homem casava, né, lá por volta dos 25 anos. Então, a viúva dessa parábola aqui não necessariamente é aquela senhorinha que a gente pode estar imaginando quando a gente lê a história, né? Não é na maioria das vezes, não é uma senhorinha, porque os maridos já eram bem mais velhos, né? Então, à medida, né, que eles desencarnavam, elas poderiam estar jovens, né? Então, com a perda, né, dessa proteção legal do marido, a viúva ficava numa situação de muita vulnerabilidade, de pobreza mesmo, né? Então, elas eram vistas como indefesas, elas eram vistas como necessitadas, né? Eram vistas como frágeis, né? Se não bastasse a condição de ser mulher, ainda era uma mulher sem a proteção de um homem, né? Porque saiu da casa do pai, foi para a casa do marido, e o marido não tem mais, não ficou sem a proteção de um homem. Aí vem a outra discriminação da viúva, né? Pelo empobrecimento, né? Que ela não tinha como se manter, dadas as condições que não tinha como trabalhar, porque tinha os filhos, né, para cuidar. Então ela era considerada como um ser inferior, como um ser desprezível. Mas, né, a sociedade da época utilizava-se, né, de obras de misericórdia, vamos dizer assim, né? Era estimulado que essas necessitadas, que essas viúvas recebessem então um auxílio, né, da sociedade da época. E além de tudo, né, além de já não terem dinheiro, né, não terem a proteção do marido, não ter fonte de renda, quando elas recebiam, né, tinham algo que o marido tivesse deixado, se ele tivesse deixado dívida, ela tinha que quitar as dívidas, obviamente, né? Mas, além de tudo, caso elas não tivessem condições, bens materiais, os filhos eram dados em servidão, em troca, né, da quitação das dívidas, e elas também eram sujeitas a todo e qualquer tipo de exploração, que a gente pode imaginar quais são, né, por parte dos credores. Então, o Cristo sempre vinha enfatizando essa questão da viúva, né? Colocando a viúva e a mulher numa situação
né, de destaque, de visibilidade, né, quando ele vai lá e conta a passagem, né, do óbolo da viúva, né, que enquanto outros davam muito, ela deu tudo que ela tinha, né, já demonstrando aí a condição de penúria, de dificuldade financeira em que elas, né, se encontravam. Então, dito isso a respeito das mulheres, a gente precisa dessa informação. Guardem essa informação que é importante, né? Desse papel da viúva como a necessitada, como a vulnerável, né? Como a frágil, como aquele ser inferior, né? Daquela sociedade. A gente precisa dessa informação para a gente conseguir compreender melhor lá na frente as informações. Então, a gente então pode fazer uma interpretação dessa parábola como fazendo um comparativo da justiça humana e da justiça divina, né? Uma vez que o juiz injusto, aquele cidadão, né, que estava ali representando a sociedade na resolução de conflito, fez de qualquer forma para que não pudesse ser importunado, e por outro lado a justiça divina não é dessa forma, a gente pode caminhar por aí? Eu penso que a gente pode caminhar sim, né? Porque no caso em questão, o juiz atendeu o pedido para não ser importunado mais, né? Ou em outros casos, conta-se também que não só a situação de hoje, mas no passado também, aqueles que tinham dinheiro, né, pagavam uma taxa e tinham seus pedidos atendidos antes dos demais, que ficavam gritando em praça pública para que pudesse ser atendido. Enquanto a justiça divina, ela atende os nossos pedidos quando nós temos merecimento, quando nós aprendemos, né, com as situações, né, quando nós passamos pelas provas e expiações necessárias e quando nós mudamos de comportamento, né? E a justiça humana, ela é falha, ela demora, porque pela história que o Cristo nos deixou, diz que ele a princípio não queria, aí depois ele se viu tão importunado, né, tantas vezes ela insistindo, que ele resolveu a questão para que pudesse ficar livre dela. Então a justiça humana, a justiça ela é demorada, né? Por muitas vezes ela é falha, enquanto a justiça divina, ela é sempre rápida. Ela opera sobre uma outra ótica, né? Ela tem uma compreensão ampliada das nossas necessidades. Tudo ela sabe, tudo ela vê, né? Então quando a gente pensa lá que a gente está pedindo e que Deus não está nos atendendo, é porque de repente nós estamos pedindo errado. É porque de repente aquilo que nós estamos pedindo não é para aquele momento. A gente precisa passar por situações para que a gente possa aprender, né? E ela sempre nos atende, ela é sempre rápida e sempre nos atende. Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente entra em conexão com a espiritualidade maior, sempre é enviado ao nosso socorro espíritos amigos, o nosso anjo guardião, né, para nos intuir, para nos encorajar, né, e para nos fortalecer. Então o auxílio chega, não chega da forma como eu quero, que às vezes eu estou pensando em bens materiais, Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena, né, e na realidade não é esse o objetivo, não é isso que eu preciso naquele momento, né, porque os nossos pedidos nem sempre são compatíveis, né, com o que realmente nós precisamos, né. Então, quando a gente ora com confiança, né, a gente fica mais forte nas situações, né, com as quais nós estamos passando, pelas quais nós estamos passando, porque nós estamos sempre sendo assistidos por bons espíritos, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 523, na questão 660, 663, né? Então, a espiritualidade deixa essas informações para gente. Que uma vez pedido, as nossas petições são atendidas. Não necessariamente com aquilo que a gente pede, mas com aquilo que nós necessitamos, né? Então, as nossas súplicas são atendidas quando elas são justas, quando elas estão no tempo certo de serem atendidas, né? Quando o aprendizado já veio e quando o merecimento já existe, né? Então, não são solucionados da forma como nós gostaríamos, mas da forma como nós precisamos. E a justiça humana também, ela nem sempre é justa, né? No entanto, a justiça divina, ela é sempre justa e dará a cada um de nós conforme a nossa obra, né? Então, mesmo sabendo que o juiz era injusto,
né? A viúva ela não desanimou. Ela continuava indo lá, pedindo, faça justiça, né, contra o meu litigante. E permaneceu pedindo até ver a sua pretensão atendida. Então a prece, ela deve ser vista, né, como esse instrumento petitório, né, não ao juiz injusto, né, mas ao juiz supremo, né, a Deus. Se esse juiz injusto, né, da parábola, esse juiz terreno, ele atendeu a petição, né, o pedido da viúva, Deus também atenderá nossas petições à medida que nós levarmos os nossos pensamentos, né, e à medida que nós nos aproximarmos mais dele, dos seus auxiliares, dos seus emissários. Pronto. Acabamos a palestra? Concluímos aí então a parábola? Não, acho que a gente pode ir um pouco mais além. A gente pode buscar, né, uma outra interpretação também. Como? Essa parábola, ela vem logo após uma conversa, né, do Cristo com os fariseus e com os apóstolos, onde os fariseus perguntavam para ele quando vem o reino de Deus. O título, né, desse texto, segundo a tradução de Haroldo, que é no capítulo 17, de 20 a 21, os fariseus perguntam, quando vem o reino de Deus? E o Cristo responde, o reino de Deus, ele não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Então aqui é importante a gente fazer a distinção do reino de Deus em duas classificações. O reino de Deus subjetivo, que está relacionado ao nosso estado, né, de elevação moral, nosso estado de reforma íntima, é a construção dessa moralidade dentro de cada um de nós, e o reino de Deus objetivo, que só vai acontecer à medida que as individualidades fundarem esse reino de Deus dentro de si. Que esse reino de Deus objetivo seria a mudança, né, de estágio evolutivo dos mundos. Então, à medida que todos, né, tivessem um melhoramento íntimo com a fundação desse reino de Deus, né, a coletividade também estaria, né, fundando o reino de Deus em termos do universo, na mudança de escala evolutiva do mundo. O planeta Terra, né, deixaria de ser um planeta de provas e expiações, né, caminhando para um mundo de regeneração, né, e assim sucessivamente. Então, e logo depois o Cristo continua conversando com os seus discípulos, né, e ele traz para a gente, né, nesse capítulo 17, uma narrativa muito similar à narrativa lá de Mateus, que a gente teve a oportunidade de fazer, né, uma conversa há um mês atrás, né, que é o sermão profético. Né? Então ele vem trazendo as mesmas informações que ele trouxe lá no sermão profético. E nós, né, que já podemos compreender esse sermão profético como esse período, né, como a fala do Cristo, como essa transição do planeta, como esse convite a sermos pessoas mais confiantes, a sermos pessoas mais resignadas, né, voltando a atenção para o nosso mundo íntimo, né, para que possamos progredir em inteligência, para que possamos progredir em moralidade, para que a gente tenha condições de acompanhar o processo evolutivo do planeta, né, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E logo depois dessa conversa, né, o Cristo vem e nos traz a parábola da viúva e do juiz. Ele vem ilustrar, né, essa situação que ele falou no capítulo anterior. Então, na parábola, a gente vê falando sobre juiz, a gente vê falando sobre viúva, a gente vê falando sobre litigante, a gente vê falando sobre escolhidos, a gente vê falando sobre filho do homem.
O que ele quis nos dizer com isso, levando em consideração essa questão, né, da transição do reino de Deus, né, que está dentro de cada um de nós. Então ele começa a parábola falando da necessidade de oração sempre, de não desanimar, né, de estarmos sempre conectados, né, com a espiritualidade maior. Tranquilo, isso aí pra gente já ficou muito claro. Mas ele fala que havia na cidade um juiz que não temia Deus e que nem respeitava homem nenhum. Um juiz que na realidade deveria temer a Deus porque ele estaria ali como representante de Deus, daquele Deus terrível, daquele Deus dos exércitos, né, daquele Deus vingativo, né? Mas ele não temia Deus. Então a gente já logo de pronto aqui, a gente já vê dois pontos, né, na nossa compreensão negativos desse juiz. Não temia Deus e nem respeitava homem nenhum, né? Mas, no entanto, essas características para nós até então negativas, se a gente for, né, ter buscar uma outra interpretação, a gente pode entender esse juiz trazido pelo Cristo aqui, não temente a Deus, como o símbolo, né, da própria lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Ela está gravada onde? Na nossa consciência. Então a gente vai entender o juiz aqui, né, esse juiz que não respeita os homens, né, que não dá importância nenhuma aos homens terrenos, né, que para eles todos, né, são iguais, não merecem distinção, não merecem honraria, como a lei de Deus que está impressa na nossa consciência, como nos traz o Livro dos Espíritos na questão 621. Né? Então, quem é o juiz? A nossa consciência. Vamos guardar isso. E diz que há uma viúva. Nós vimos lá atrás que para a sociedade daquela época, a viúva era uma necessitada, né? A viúva era frágil, a viúva era vulnerável, né? Então, com base nisso, a gente pode entender essa viúva como representando a nossa alma, o nosso espírito, né? Que luta contra as nossas próprias imperfeições, contra as nossas próprias fragilidades, um espírito necessitado, né? Um espírito imperfeito, como nós somos, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, né? Um espírito rebelde, que nós somos, porque senão nós não estaríamos no mundo de provas e expiações, né? Esse espírito necessitado, esse espírito frágil, esse espírito vulnerável, né? Que necessita de auxílio dos demais, né? Então, a viúva na história, ela em momento algum, ela se deixou intimidar, né, pelo juiz. Ela colocou todas as suas forças em ação, né? Ela buscou auxílio para ajudar, buscou auxílio, buscou ajuda, né? Para que ela tivesse as suas questões resolvidas com seu adversário. Então, uma outra mensagem que a gente pode ver aqui nessa parábola, que a gente precisa fazer por onde? A gente precisa se ajudar, a gente precisa colocar a nossa inteligência e a nossa vontade em movimento, porque Deus nos deu, né, inteligência, vontade, não é para ficar parada, para se movimentar, né? Então, a gente lembra em ter ação, né, em ter vontade, em buscar, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Buscais e achareis, né? Pedis e obtereis, bateis e abrir-se-á, né? Então a gente precisa ter esse movimento, essa vontade de buscar. Então a gente entende a viúva, esse ser necessitado, como o nosso espírito, né, imperfeito, em busca, né, do juiz, em busca da consciência. Então esse espírito imperfeito, ele está sempre buscando, né, a consciência para mudar o seu padrão de pensamento, né, buscando através da oração se conectar à espiritualidade maior. Então, à medida que a gente consulta mais a nossa consciência, que a gente consulta mais as leis de Deus que estão impressas nessa consciência, a gente vai, né, estar buscando a justiça contra o nosso litigante. Aí agora vem negócio de litigante. Faze-me justiça contra o meu litigante.
Então, a juíza, ela peticionava, né, ela pedia, né, ao juiz que fizesse justiça contra o litigante. Ou seja, o espírito pedia a consciência para que fizesse justiça contra o litigante. Qual o conceito de justiça? Né? É dar a cada um aquilo que é seu. Né? E o justo é aquele que cumpre a lei. Ótimo. Então a viúva falava para o juiz: dê-me o que é meu. Né? Aquilo que eu mereço. Faça-me cumprir a lei. Mas ela pedia, né, que fizesse justiça contra o litigante. A finalidade da justiça, qual é a finalidade da justiça? É fazer uma transformação social, né? Um mundo ficar mais harmônico, né? mais equânime, né? E na situação aqui, a gente pode pensar nessa justiça, faz-me justiça contra o meu litigante, né? Uma justiça enquanto transformação não social, né? Mas uma transformação moral. Então ela pede: faça-me justiça, transforme-me moralmente contra o meu litigante. Mas quem que é esse litigante? O litigante, né, no direito, são as partes, né, em um processo e que se encontram com conflitos de interesse, né, em uma demanda, em uma divergência. Então aí eu pergunto para vocês: quem é o nosso maior adversário? Né? Quem é esse, né? Esse que vive, né, nos colocando em situações de divergência, em situações de conflito, né? Nós mesmos, né? Os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos, as nossas más ações, os nossos maus comportamentos. Então, quando aqui fala, faz-me justiça contra o meu litigante, ela fala: dá-me o que é meu, me transforme moralmente, né? E ajuda-me a trabalhar, né, essas questões internas, essas demandas internas, né? Essas demandas íntimas do meu espírito imperfeito, cheio de fragilidade e cheio de vulnerabilidade. Ajuda-me, né, a me transformar moralmente. Ok. Então, é nesse sentido que o juiz, né, atende. O juiz é a consciência, né? Então, se a consciência for consultada insistentemente, com frequência, ela nos permite que a gente cometa menos erro, né? Mas a nossa consciência, ela não permite não ser agredida, porque o juiz atendeu porque ele estava com medo de ser importunado, né? E a importunação, segundo, né, uma nota de rodapé de Haroldo, quando ele fala que a princípio ele não estava querendo resolver o problema, né, da viúva. E depois ele fala assim: vou fazer para que ela não venha me importunar. Então, na nota de rodapé da tradução do Evangelho de Haroldo, né, a tradução de Haroldo, o importunar significa golpear nas partes abaixo dos olhos, ou seja, esbofetear, né? Então, por mais que seria assim meio que impossível, né, uma viúva esbofetear um magistrado, mas no sentido metafórico aqui, a gente pode entender, né, que a consciência sendo consultada, né, ela não deve ser agredida, ela não deve ser julgada com todo peso, nem martirizada, né? Ela deve, né, ponderar as fragilidades, né, e se ajustar à lei de Deus. Por isso que nesse processo, né, de construção do reino de Deus, que o Cristo nos propõe, né, de nos transformarmos moralmente, né, nesse reino de Deus subjetivo e objetivo que nós vimos anteriormente, é de extrema importância o exercício do alto amor, né? Esse exercício que não permite que sejamos agredidos, que nos
nos esbofeteamos, né, à medida que nós acessarmos a nossa consciência para fazer justiça, né, contra as nossas fragilidades. Então, o alto amor, ele requer a gente se conhecer, o alto amor requer a gente se acolher, o alto amor requer a gente se aceitar, a gente se perdoar, para consequentemente a gente se melhorar, né? E à medida que a gente se melhora, a gente é capaz de se amar, né? Porque sem o autoconhecimento, sem a gente se conhecer, sem a gente buscar no nosso interior as nossas necessidades, as nossas mazelas, as nossas sombras, né? Fica impossível a gente se amar, né? Fica impossível a gente se superar, porque a gente não sabe quais são as fragilidades, a gente não sabe quais são os pontos que necessitam de melhoramento, né? Então, é uma questão importantíssima o autoconhecimento, né? E o acolher-se no sentido de nós compreendermos que nós somos espíritos em evolução, que ainda somos imperfeitos, que ainda erramos muito, né, que nós ainda estamos muito longe da perfeição. A necessidade desse acolhimento é da gente reconhecer e admitir os nossos erros, admitir as nossas limitações, né, para que a gente possa criar um relacionamento pacífico com nós mesmos, né? Isso não quer dizer passivo, não. Falar assim, sou errado, eu sou um espírito imperfeito em evolução. Fazer o quê? Não. É no sentido de realmente de acolhermos e identificarmos as nossas questões, acolhermos, né, sem culpa, entendendo que somos um espírito em evolução, que nós fizemos o melhor que nós podíamos naquele momento, né? E a partir daí, então, a gente, né, aceitar essas fragilidades, né, ter essa relação pacífica com essas fragilidades, sem condenação, sem culpa, sem martírio, né, sem a gente estar se chicoteando em função disso, né? E então a gente começar a se perdoar também. Perdoar por tudo, né? Perdoar não quer dizer que a gente vai falar assim, errei, tá tranquilo, me perdoo e continuar errando, né? É perdoar no sentido da gente ter uma chance, né? Uma chance a mais para tentar acertar, para aprender, né? A trabalhar e para a gente ir construindo essa melhoria interior, né? Então, é no sentido de superarmos os nossos equívocos, as nossas demandas, né? Superarmos, fazermos justiça contra o nosso litigante, né? Então, esse aceitar, esse perdoar-se, não é se acomodar, né? É tentar ser melhor a cada dia. É domarmos as nossas más inclinações, né? Então, conhecendo, acolhendo, aceitando e perdoando, nós temos condição de nos melhorarmos. Então, o Evangelho nos diz que o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos. Será a elevação gloriosa. Então, a gente precisa estar cultivando o nosso campo íntimo, né? Precisa estar laborando, né, esse terreno para que a gente possa nos elevar, nos melhorar e ir fundando esse reino de Deus dentro de cada um de nós, né? E irmos, né, peticionando ao juiz, né, para fazer justiça contra o nosso litigante, né? Para a gente ir fazendo justiça com as nossas demandas, com as nossas questões íntimas, né? E assim nós caminhando para sermos pessoas melhores. Então, esse consultar da consciência tem que ser um consultar sem agressão, sem esbofeteamento, né? Como era o temor do juiz, né, injusto da parábola, né? É com o propósito de identificar os nossos pontos fracos, né, as nossas questões destoantes, para melhorarmos o nosso comportamento. Não adianta nada a gente identificar, a gente se acolher, a gente se perdoar e continuar fazendo as mesmas coisas, né? É no sentido de diagnóstico e melhoramento. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós e a prática do alto amor, né, desse acolhimento, dessa aceitação, desse auto-perdão, né, e desse melhoramento, é esse pré-requisito para a fundação desse reino de Deus, né, para torná-lo real, para tornar um mundo mais feliz, né, um mundo mais justo e um mundo mais fraterno. Continuando a parábola. Disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz da injustiça. Então, a consciência, né, como esse juiz da injustiça,
Por que que a gente entende que a consciência como juiz da injustiça? Não seria um pouco contraditório, já que é lá que está a lei de Deus? Como que ela pode ser injusta, ser um juiz da injustiça, se lá está impresso a lei de Deus? Mas aí a gente lembra que nós temos uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio, né? Então, por mais que a lei de Deus esteja impressa na nossa consciência, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher, e, portanto, nem sempre nós seremos justos. Qual é o conceito de justo? Aquele que faz cumprir a lei. Então, nem sempre nós cumpriremos a lei, apesar de termos a lei na nossa consciência. Mas a gente tem a possibilidade de escolha. Então, muitas vezes, por nossas invigilância, né, nós não seremos justos. Então, nós seremos o juiz da injustiça conosco mesmo. Porque a verdadeira justiça, lembra aquele paralelo que a gente fez no início, da justiça humana e da justiça divina? A verdadeira justiça é sempre a justiça divina, é sempre a justiça de Deus, porque é amor, é justiça de amor, de bondade e de misericórdia, né? E como nós vemos materializada essa justiça divina, né? Através da possibilidade da reencarnação, porque através da reencarnação, alicerçado no tripé arrependimento, expiação e reparação, nós temos a justiça sendo feita, né? O primeiro passo para a gente se regenerar, para a gente, né, cumprir a justiça, é a gente se arrepender, é a gente reconhecer que a gente errou, né? E ter consciência que a gente não quer repetir aquele erro. Então a gente vai acionar a lei de causa e já acionou, né, a lei de causa e efeito, a gente vai ter a oportunidade de reencarnar e nessa reencarnação a gente vai ter a possibilidade de expiar, né? O que é expiação? Através do sofrimento físico ou sofrimento moral, né? O indivíduo vai colher as consequências das suas ações ou das suas omissões passadas, né, ou atuais, com uma ligação afetiva ou emocional com a questão a que deu causa, né? Então, com essa ligação com o dano cometido, né? Então, Deus utiliza dessa dor, né, para libertar-nos das nossas faltas cometidas, das nossas mazelas coletivas. Coletivas não, cometidas. Isso é castigo? Deus é vingativo, está castigando? Não, isso é um processo educativo, né? É um processo que a gente tem que experimentar para a gente se sair melhorado, né? Então, aí vem o próximo passo, que é a reparação. E o que é a reparação? É, através do amor, a gente fazer o bem a quem fizemos o mal. Então, uma vez a gente passado por esse processo, a gente vai ter a justiça feita, né? Então, é a justiça divina, perfeita, né? Maravilhosa. Essa é a verdadeira justiça, né? E depois a parábola vem falando: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que brandam dia e noite, sendo longânime, ou seja, sendo paciente, sendo perseverante com ele? Ah, mas quem que são escolhidos? Deus faz distinção? Ah, você, vem cá que você é meu escolhidinho, você é meu preferido. Você não. Não, Deus é justo. E quem é justo não faz isso, né? E ele criou a todos iguais, simples e ignorantes. Deu a oportunidade de cada um caminhar de acordo com as suas escolhas. Então, os escolhidos, nesse trecho aqui, a gente pode entender, né, aqueles que já estão libertos, né, do seu ego, aqueles que já estão religados a Deus, né, que já passaram, né, por etapas e que já estão com esse reino de Deus, já com a base, a fundação, né, já a caminho, né? Então, aquele que já tem consciência, né, para as leis de Deus, né, e por mais que a gente entenda, né, que está demorando, né, ele está ali paciente, né, está ali perseverante, fazendo, né, continuando, né, os seus eternos pedidos, né? Esses escolhidos são aqueles que já estão mais conscientes, né, que já recebem, né, o que necessitam e que não pedem, né, além
né? Fala-se com Deus, Deus me dê, né, aquilo que eu mereço, né? Entrega realmente, de fato, nas mãos de Deus, porque Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós, né? Porque Deus é justiça, Ele é amor e Ele é misericórdia, e Ele vai, né, tem essa visão ampliada das nossas necessidades, e Ele vai fazer aquilo que de fato nós, de fato e de direito, nós merecemos, né? Nada além disso, né? Ele fará tudo aquilo que for para o nosso bem. Então, esses escolhidos são justamente esses indivíduos, né, que já estão mais despidos de ego, né, e realmente têm essa ligação mais íntima, mais estreita, né, com Deus. E eu vos digo que lhe fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra? Né? O Cristo termina fazendo uma pergunta, né? Então, nós já falamos anteriormente, né, que a justiça ela é sempre feita com rapidez. A gente pede, o juiz supremo, Deus, né, nos atende, né, não da forma como nós pedimos, mas da forma como nós necessitamos, enviando espíritos amigos para nos encorajar, para nos auxiliar, nos fortalecer, né, dando aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente precisa ficar mais tempo naquela situação de dor, de sofrimento, para a gente ir trabalhando o nosso coração, que é ainda endurecido, precisa mais ser remexido para ser sensibilizado, para ter condições de receber, né, de forma mais forte, né, os ensinamentos de Deus, estar mais abertos, né, para Deus, para que a gente possa estar fazendo essa reparação do dano que nós causamos a alguém de repente, né? Para que a justiça possa ser feita. Então, essa justiça, ela sempre vem com rapidez. Mas aí o Cristo vai e termina com uma pergunta. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra? Né? Então, esse Filho do Homem, pela tradição profética, que a gente já teve até a oportunidade de falar também quando a gente falou do sermão profético, né, seria a vinda do Messias, aquele que transformaria a humanidade, né, aproximaria o homem mais de Deus, né, tornaria as pessoas mais fraternas, mais amorosas e mais bondosas. Né? Só que esse Filho do Homem, ele já veio, né? Ele já veio, já deixou um legado, já deixou uma exemplificação de condições para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos fundar esse reino de Deus, né? Que não é algo visível, né? Mas que está dentro de cada um de nós. Né? Então, quando esse filho, essa pergunta, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Ou seja, quando nós estivermos, né, transformados, né, quando nós estivermos melhorados, né, em termos espirituais, em termos morais, nós encontraremos a fé sobre a terra, a fé no sentido de que de fidelidade, de lealdade, né, de obediência, de sintonia, de harmonia com Deus, né? Será que nós encontraremos isso? Essa questão da obediência, né, a gente vê a cada dia mais necessário no nosso planeta. Nós estamos passando por essa situação difícil de pandemia, né? E nós ainda temos pessoas renitentes, desobedientes, que não se conscientizam, não compreendem da necessidade de se preservar e, acima de tudo, de preservar a coletividade. Pessoas existem que estão saindo por necessidade, outras tantas estão saindo, né, para se colocar em risco, colocar outras tantas pessoas em risco. Então, essa questão dessa obediência, dessa fidelidade a Deus, né, dessa harmonia com Deus, né, essa compreensão, esse dever, né, essa compreensão de dever para com Deus. Não adianta ficar pedindo, Deus, ajuda a melhorar, conter o vírus, conter a pandemia. Né? Se não há essa obediência, se não há essa compreensão de dever das individualidades que estão na Terra. Né? Então, a atitude é extremamente egoísta. Né? Porque você se coloca em risco e, consequentemente, coloca uma infinidade de outras pessoas em risco, porque o ser humano é um ser coletivo, né? Está em interação com outros, no núcleo familiar, etc, etc, etc. Né? Então, Emmanuel nos diz que fidelidade a Deus é a comunhão com o seu amor. Fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes
Então, essa fidelidade a Deus, essa lealdade, essa obediência a Deus é virtude. É virtude que nós precisamos desenvolver, né? Então, o Cristo termina com essa pergunta. Então, se nós formos fazer, né, uma conclusão do que é essa parábola nos trouxe de informação, né, a gente percebe, né, que Jesus nos deixa de ensinamento que devemos orar sempre. Isso está explícito no texto, né, para que a gente possa se ligar a Deus, para que a gente possa se ligar aos trabalhadores espirituais, né, aos auxiliares do Cristo, porque uma vez em oração, nós estaremos, né, elevando a nossa sintonia, elevando as nossas vibrações, elevando a nossa sintonia e, consequentemente, nós teremos o quê? O auxílio, nós teremos condições necessárias para acessar a nossa consciência, para agir de acordo com as leis de Deus, né, para que possamos ter práticas, para que possamos ter ações e comportamentos pautados, né, nessa conduta reta trazida pela lei de amor, de justiça e misericórdia. O que mais essa parábola nos traz? Né? Que nós temos que necessidade de acessar esse mundo íntimo, né? Acessar esse litigante que existe dentro de cada um de nós, né? E de identificar quais são essas demandas, né? Quais são esses conflitos, né? Nesse processo de reconhecimento que somos todos espíritos imperfeitos, nós somos cheios de mazelas morais, que nós somos cheios de dificuldade e que não tem problema nenhum, né? A gente ser assim, porque faz parte do processo de evolução, né? Faz parte do processo de progresso, né? Mas o ponto mais importante disso tudo é a gente reconhecer, né, que a gente tem questões pendentes, né, que a gente entende quais são, que a gente aceita, né, que a gente perdoa por tudo aquilo que a gente fez até agora, porque foi o melhor que nós podemos fazer até agora. E com o entendimento que a gente vai adquirindo, a gente vai ter condição de fazer diferente, né? Traçar novos caminhos, traçar novas condutas, né? E que a nossa consciência, ainda muito imperfeita, né, apesar de conter a lei de Deus nela, né, muitas vezes por nossa invigilância, a gente acaba não agindo conforme a lei, né? A gente acaba não sendo justo, a gente acaba sendo juiz injusto, como trazido na parábola. Mas o momento chegará em que, devido à oração e à vigilância, né, todos os nossos pedidos, todas as nossas petições serão julgadas procedentes com resolução de mérito transitada em julgado, né? Ou seja, teremos nossos pedidos atendidos sem possibilidade de contestação, né? Sem possibilidade de recurso nenhum mais. E nesse momento, né, nós estaremos com os nossos laços muito estreitos, né, com Deus, e assim nós estaremos fundando, né, o reino de Deus dentro de nós e, consequentemente, o reino de Deus no universo, né, transformando, elevando a categoria, né, do nosso planeta, né, nos reformando moralmente, e a justiça sendo feita, né, contra os nossos litigantes, contra as nossas necessidades íntimas, né, contra as nossas vulnerabilidades, contra as nossas fragilidades, né? Mas isso depende de quem? De cada um de nós, né? Então, essa parábola, apesar de parecer a princípio, né, muito clara, né, mas ela nos trouxe outras tantas informações que servem para o nosso dia a dia, para as nossas questões, né, cotidianas e como um auxílio, né, para nós estarmos nos melhorando e construindo de fato esse reino de Deus dentro de cada um de nós, nos ligando, né, a Deus, obedecendo, né, primordial, e crescendo, evoluindo, né? Porque essa é o grande objetivo de todos nós, né? Caminharmos rumo à perfeição. E eu acho que é isso, né? Então vamos fazer a nossa prece, né? Pedir
e agradecer, né? Agradecer acima de tudo, né? E peticionar também, porque a gente sabe fazer isso. É o que a gente mais sabe, né? Peticionar. Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas, a espiritualidade amiga que se fez presente nessa manhã. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade da reflexão da manhã de hoje. Que possamos, Senhor, sempre consultar a nossa consciência, sempre estarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, com os espíritos superiores, para que possamos ser o mais justos possíveis, Senhor, conosco e com o nosso semelhante. Rogamos a vós também, Senhor, que dê força, coragem, resignação e proteção a todos aqueles, Senhor, que trabalham na área da saúde, do médico ao auxiliar de limpeza, que eles possam, Senhor, se resignar, uma vez que estão há um ano arduamente na batalha, na situação da pandemia. Conscientize, Senhor, aqueles que ainda banalizam a situação, dê a compreensão, que os corações possam ser tocados e sensibilizados diante de tudo que nós estamos vivendo. Que o seu amor, a sua misericórdia, a sua luz alcance a todos aqueles que estão em sofrimento nesse momento, a todos os familiares que se encontram ansiosos, preocupados com a saúde dos seus entes queridos. Fortaleça os organismos, Senhor, para que possam reagir às medicações. Ampare e acolha os amigos que estão retornando à pátria espiritual nesse momento. E esteja conosco, Senhor, não só hoje, mas por todo sempre. E que assim possa ser. Amigos queridos, fiquem todos na paz, uma boa semana, né? E até uma próxima oportunidade.